Na aula dessa semana, nós vamos falar sobre a atualidade do poder curativo de Cristo, sua atuação no passado e a permanência dessa manifestação ainda hoje. Fique conosco, vai começar mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, meus amados irmãos, bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Nessa semana, nós vamos estudar a lição de número 10, que tem por título O Senhor Jesus cura hoje. O texto base que sustenta essa aula se encontra em dois textos diferentes. O primeiro texto se encontra em Isaías 53, do versículo 4 até o versículo de número 6. O segundo texto se encontra em Mateus, capítulo 8, apenas o versículo de número 16 e o versículo de número 17. Aqui nas nossas aulas pelo YouTube, como de costume, eu apenas fico com um dos textos. Nesse caso, eu fico com Isaías, capítulo 53, apenas o versículo 4 e o versículo de número 5. Por isso, mais uma vez, eu convido você e a sua amada família a me acompanharem na leitura oficial de hoje. Diz assim a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 53, apenas o versículo 4 e o versículo de número 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, vamos lá? A primeira coisa que eu preciso dizer para você é que, literalmente, essa aula ela vai seguir um caminho completamente diferente do caminho que você está vendo na revista. Então, você nem se preocupe, mas mantenha a sua revista aberta e principalmente a sua Bíblia também aberta, porque já que eu estou fazendo um percurso diferente, as referências agora são triplamente importantes para que você saiba que a gente não está fugindo da doutrina, tá? Então a gente vai seguir um caminho bem diferente aqui, porque esse tema acaba levantando alguns questionamentos que a revista não necessariamente aborda, não necessariamente vai acabar respondendo. Então eu vou por um outro caminho, não estou fugindo daquilo que o autor aborda, mas vou seguir um caminho diferente. Para que também você se sinta mais seguro, saiba que a base dessa aula é a própria revista e a Bíblia de Estudo Pentecostal. Então eu não vou estar fugindo da doutrina, tá? Aliás, se você tem a Bíblia Pentecostal, recomendo que você tenha ela aí do seu lado enquanto você vai escutando a aula de hoje, tá bom? Ela é uma excelente Bíblia de estudo e é uma das Bíblias que eu recomendo todas as vezes que um amigo ou um irmão me pede algum tipo de referência para estudo, tá? A Bíblia Pentecostal é uma excelente Bíblia de estudo, tudo bem? Então, já disse isso, já disse que é importante aqui, vamos começar, né? Porque senão eu vou me enrolar nos avisos aqui, vamos lá? Falar sobre cura hoje, ela é extremamente importante, principalmente diante do cenário em que a gente vive hoje, que não é um cenário comum, é um cenário de pandemia, é um cenário em que a doença ela acabou dominando todas as esferas da vida humana, né? A gente tem aí a gente está impedido de várias coisas, de mantermos a nossa rotina por causa de uma doença. E é natural que crentes e não crentes, né? Religiosos ou não religiosos, perguntem o porquê, qual é a razão da doença, por que a doença existe, por que a enfermidade existe. Obviamente, a gente vai ter duas explicações que são as explicações que mais a gente escuta. A primeira é a explicação científica, né? A explicação da medicina. Existem várias razões. Uma doença ela pode existir por vários fatores, por causa do seu ambiente, por causa do seu condicionamento físico, por causa da sua habilidade psicológica, né?
como você tem cuidado do seu psicológico. Existem vários motivos que podem e que justificam, de fato, o motivo de alguma doença ou a razão de alguma doença, tá? Mas elas apenas se limitam a esses fatores, aos fatores ambientais, aos fatores físicos e aos fatores mentais. Já a palavra de Deus vai responder a essas questões, o porquê dessas questões, de uma outra forma, dentro de outra perspectiva, que acaba sendo uma perspectiva muitas vezes um pouco mais abrangente do que apenas a perspectiva humana, tá? O que eu quero que fique bem claro aqui, que fique bem registrado, é que a Bíblia, ela não esquece, ela não descarta os fatores ambientais, ela não descarta os fatores nem físicos nem psicológicos. Muito pelo contrário, Deus leva muito isso em consideração também, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Tanto que a orientação divina para o seu povo é uma orientação em todas as esferas da vida do homem, em todas as esferas do cotidiano do homem. Só que a Bíblia vai responder que não são só esses fatores físicos, ambientais, esses fatores dietéticos, muitas vezes, que vão ser aí as causas e a razão da doença. A Bíblia vai deixar muito claro que a doença, que a enfermidade, ela é consequência do pecado. Ela é consequência ali da queda humana. Para que você entenda isso muito bem, se você for lá atrás, no livro de Gênesis, né, na explicação criacionista em que nós nos baseamos, nós sabemos que foi Deus que criou todas as coisas e tudo aquilo que Deus faz é perfeito. Logo, a doença, que é uma imperfeição, que acaba provocando um estado de imperfeição no homem, ela não era para ter sido inserida, ela não estava dentro aí do planejamento, da construção original, mas ela acaba surgindo como consequência da queda humana. Em outras palavras, a Bíblia responde à existência das enfermidades e das doenças como consequência do pecado, como consequência da queda do homem. Da desobediência humana. Então, a doença e a enfermidade, dentro do panorama bíblico, tem como razão subjacente, né, ou como razão fundamental o pecado, a queda do homem, tá? A Bíblia também vai responder à enfermidade, ela vai responder à doença como consequências de duas coisas. Dois tipos de causas podem provocar a doença. O primeiro é o pecado, que a gente não precisa repetir muito, senão vai acabar ficando maçante. E o segundo tipo, a segunda causa aí, é uma interferência maligna, é uma interferência de Satanás. Então, Satanás também se utiliza da doença como ferramenta de ação contra o homem. Então, a Bíblia apresenta aqui dois pilares para o surgimento e a existência da doença e da enfermidade. O primeiro pilar é a consequência do pecado do homem, a consequência da desobediência humana. E o segundo pilar é Satanás, que acaba utilizando a doença também como ferramenta e como instrumento para oprimir o homem, para atacar a criação de Deus, tá? Então, bem diferente do que a resposta médica, que é a resposta física, que é a resposta limitada do homem, a palavra de Deus, ela abrange um pouco mais as causas e as razões para a existência de doenças e de enfermidades. Ao mesmo tempo que a palavra de Deus, ela diz para você qual é a razão disso, ela também te apresenta a solução para isso. E qual é essa solução? A solução é o próprio Deus, porque Deus, ele deseja a redenção do homem, não só apenas na sua esfera espiritual,
mas ele deseja a redenção e a libertação do homem na sua totalidade. E isso inclui também a libertação e a cura no seu aspecto físico, dentro do seu aspecto material, tá certo? Para o pecado, Deus provê o perdão. Para o pecado, Deus provê a cura, tá certo? Que vai ser tanto cura física quanto também uma cura espiritual. Por isso, né, para a gente entender essa vontade de Deus de curar, né, de remir o homem na sua totalidade, é que essa vontade de Deus de que o homem seja curado faz parte, é um dos componentes do ministério de Cristo. O ministério de Jesus tinha alguns princípios, tinha alguns objetivos, tinha coisas que ficavam bem marcadas e bem caracterizadas no ministério de Jesus. E uma delas vai ser o ministério da cura. Jesus curou todo tipo de mal e todo tipo de enfermidade entre o povo durante a sua caminhada, durante a sua vida, entre a sua vida terrena, no seu ministério terreno. Por isso, o primeiro tópico da aula de hoje vai ser a vontade de Deus para a cura. Vamos lá. A revista, ela vai trabalhar a cura no Antigo Testamento e a cura no Novo Testamento. É uma abordagem válida? É uma abordagem válida, é uma abordagem correta. Só que eu preciso que você entenda a vontade de Deus em todas as esferas. Muito provavelmente eu não vou conseguir ser tão abrangente quanto o tema pede para que a gente seja abrangente. Mas eu quero que você entenda toda a intenção e todo demonstrar da vontade divina para a cura. Então eu vou acabar não dividindo entre Antigo e Novo Testamento. Eu vou tratar com você essa vontade divina em todo o tempo, de todas as formas e de todas as maneiras possíveis. No Antigo Testamento, Deus tinha muita preocupação com o povo, principalmente com relação à higiene e com relação à dieta. Tanto é que a gente vai reparar que o povo hebreu, naquele momento, ele não podia comer qualquer coisa, era só um tipo de dieta específica, um tipo de carne que podia ser ingerido de forma específica e tratado de forma específica. Por quê? Porque Deus levava em consideração tudo, principalmente o ambiente e principalmente o que o povo iria enfrentar. O povo hebreu, ele não podia ser um povo sedentário, ele não era no seu princípio um povo sedentário, ou seja, não era do seu início um povo que era fixado no mesmo lugar. Muito pelo contrário, ele era um povo que precisava caminhar muito, ele era um povo que precisava ser forte o suficiente para batalhar muito. Então, todos os aspectos de higiene, todos os aspectos alimentares foram levados em consideração. Então, a gente leva esse cuidado de Deus, essa provisão divina, do cuidado do homem em todas as suas esferas, principalmente aqui, no que diz respeito à higiene e que no diz respeito à dieta. O povo iria percorrer um longo deserto, o povo ia ter várias batalhas. Até hoje, o povo de Israel está em constante atividade de guerra, em grande atividade de movimentação. Então, esse povo precisava ter uma alimentação que não desgastasse, uma alimentação que não provocasse nele doenças, não provocasse nele a construção de doenças que fossem perpetuadas. Então, a gente vê o cuidado de Deus e a vontade de Deus de cuidar do homem, principalmente nesses aspectos, né? Nesses aspectos aqui de conduta moral, de conduta civil, de regras, mas também no que diz respeito à sua dieta, ao seu cuidado de higiene.
tá? Então, desde um princípio, a gente observa com muita clareza a vontade de Deus que o homem estivesse bem e que o homem estivesse saudável, que o homem estivesse em boas condições, vivesse de uma forma saudável, de uma forma tranquila e, na medida do possível também, de uma forma confortável. Então, seja no Antigo ou no Novo Testamento, a gente sempre vai ver essa preocupação pelo bem-estar da saúde do homem, tá? E a gente observa que Deus vai falar da enfermidade sempre como causa do pecado e sempre vai utilizar a enfermidade também como ferramenta de atenção, como ferramenta de atenção e ferramenta de julgamento. Manuela, como é que a gente observa isso? A gente observa isso principalmente em Êxodo, no capítulo 15. Ali, Deus ele deixa bem claro para o povo, ele promete ao povo saúde. Ele deixa muito claro que ele vai dar ao povo saúde. Ele é que vai prover ao povo saúde, mas uma saúde dentro de um parâmetro condicional, ou seja, uma saúde, ele vai dar saúde para o povo, levando em consideração que o povo está o obedecendo. A condição era simples: para que você tivesse boa saúde, para que tudo lhe fosse bem na vida, você precisava obedecer a palavra de Deus, você precisava obedecer a lei divina, tá? Então, lá em Êxodo, Deus vai deixar bem claro que eu estou prometendo a vocês saúde, eu vou dar a vocês saúde. Isso coloca Deus como o provedor desse povo. E nesse texto, especificamente no versículo de número 26, a gente vai observar duas coisas. Deus se apresenta ali, se apresenta e apresenta a enfermidade ali, primeiro como julgamento. Se você reparar no trecho que está escrito, como pus sobre o Egito, ele demonstra que a enfermidade muitas vezes vai ser utilizado como ferramenta de julgamento. Ou seja, Deus julgou o Egito e, como consequência das atitudes do Egito, ele foi lá e permitiu a doença, permitiu a enfermidade. Isso coloca Deus tanto na sua posição de juiz, como também na sua posição de detentor de todas as coisas, de dono de todas as coisas, ou seja, ele controla todas as coisas, inclusive as doenças e as enfermidades. E segundo, quando você chega lá na parte B do versículo 26, quando ele se declara eu sou, ele ao mesmo tempo se coloca como redentor, ou seja, como aquele que é capaz de redimir a humanidade, como aquele que é capaz de curar a enfermidade. Manuela, o que isso tem a ver com cura? Isso tem tudo a ver com cura, porque cura não se limita dentro da palavra de Deus apenas a uma enfermidade física, até porque a resposta para a enfermidade bíblica é uma resposta espiritual, muito mais espiritual do que uma resposta física por descuido ou por falta ali de atenção do homem, tá? Então, Deus ele vai sempre responder como que a enfermidade existe, que a enfermidade existe por causa da consequência do pecado, que a enfermidade vai ser também uma consequência desse pecado e principalmente consequência da desobediência do homem para com ele, tá? Mas que ele também é o provedor, que ele também é o redentor da humanidade e é capaz de curar o homem em todos os seus aspectos, tá? É isso que precisa ficar bem claro. Deus não se ausenta desse aspecto curativo físico que o homem também necessita. Deus está ali para suprir as necessidades humanas, tá? Como eu disse, havia uma condicional, ou seja, para que o povo tivesse saúde, para que o povo fosse abençoado e para que nenhum mal viesse ao povo, inclusive doenças, a condicional era simples, era a dedicação
e busca em obedecer a palavra de Deus. Então, era bem simples. Você não queria ter má saúde, você não queria ter uma enfermidade sobre o povo, você não queria ser atacado ou persuadido por esse mal, era só você obedecer a palavra de Deus. Quando a gente sai e caminha mais um pouco, agora a gente observa em Jesus o mesmo critério. O ministério de Jesus, ele destaca o ensinamento de Cristo sobre o Pai. Então, no Antigo Testamento a gente tinha o destaque do Pai o tempo todo, falando com o povo e orientando o povo e colocando regras e leis, e dentre elas as suas condicionais, as condições para que tudo fosse bem. Jesus agora, ele vem com a mesma linha, mas ensinando ao povo que Deus era um Deus provedor. E provedor de quê? De cura. Por que Jesus é a pessoa mais indicada para transmitir essa mensagem? Porque Jesus era o Filho encarnado de Deus. Ele era a exata manifestação da natureza e do caráter de Deus. Então não existia ninguém mais apropriado para lembrar ao povo de que Deus cuidava também do povo nessa área do que o próprio Cristo. Então Jesus, em seu ministério terreno, vai curar muitas pessoas e vai curar essas pessoas em circunstâncias diferentes, em circunstâncias adversas. Por quê? Porque era a missão dele também revelar a vontade de Deus agora na prática. Então, na prática, era necessário uma manifestação da vontade de Deus. Era necessário uma manifestação daquilo que Deus desejava para o homem. E Deus desejava, obviamente, a cura do homem. Era algo que estava no coração, era algo que estava na natureza e principalmente que estava no propósito de Deus, que era curar todos aqueles que eram enfermos e todos aqueles que eram oprimidos pelo diabo através também da doença, tá? Lembra que eu falei lá no começo que um dos pilares aí da doença vai ser Satanás utilizando também a doença como ferramenta para oprimir o homem. Por isso que a cura também está diretamente ligada à libertação, tá? Através da expiação de Jesus, ou seja, através do sacrifício de Jesus, da morte expiatória de Cristo, que foi um ato perfeito, a gente tem o caminho suficiente para a redenção desse ser humano. E essa redenção, ela vai ser uma redenção total. A gente está falando aqui de redenção no espírito, na alma e no corpo, tá? Assim como o pecado e a enfermidade são colocados como responsáveis, né, pela destruição do homem, tá? O perdão e a cura divina vêm juntos como bênçãos para que o homem possa se redimir. São bênçãos dadas por Deus, oferecidas por Deus ao homem, para que o homem possa se redimir e principalmente conquistar saúde. Então aqui a gente tem uma comparação, né? Enquanto o pecado e a doença, né? Enquanto o pecado e a enfermidade são coisas que levam à destruição do homem, são colocadas para destruir, para afetar o homem, para levar o homem à morte literal e à morte também espiritual. O perdão e a cura são coisas, né? São bênçãos colocadas por Deus para que o homem consiga escapar tanto do pecado quanto da doença
e da enfermidade. Então, enquanto pecado e doença andam juntas, né, quase como irmãs, a cura e o perdão também são colocados ali como irmãos que vêm como bênção de Deus para que o homem possa se regenerar, para que o homem possa se redimir, tá? Por isso que é tão importante que o crente prossiga a sua vida com humildade e fé, para que ele possa ter condições de se apropriar na totalidade da expiação de Cristo, incluindo a cura do corpo, tá? Então, espero que isso aqui tenha ficado bem claro. A vontade de Deus de curar o homem, ela existe desde sempre. A vontade de Deus de cuidar, de libertar o homem, ela existe desde sempre, desde a criação de todas as coisas. Antes que o homem pecasse, Deus já tinha elaborado um caminho para a redenção do homem. Tudo bem? E isso incluía a cura física, a cura espiritual, tá? E para o homem alcançar isso, ele deve se segurar, né? Ele deve se apoiar no perdão, ele deve se segurar no cumprimento e na obediência daquilo que Deus determinou. As condicionais, mesmo com Jesus, não foram abolidas, não foram descartadas. Então, a cura está dentro do planejamento de libertação divino? Está. A cura estava inserido dentro da expiação de Cristo? Está inserida, né? Estava e continua estando inserida no sacrifício de Jesus. Mas para que isso aconteça, é necessário que a condicional seja cumprida. E qual é a condicional? Obedecer a Deus e cumprir a sua lei, tá? Ah, Manoela, então você falou de Deus com relação à vontade de Deus, com relação à cura, desde o princípio de todas as coisas, principalmente no seu relacionamento com o povo. Você já falou da relação da cura com Jesus, que é um dos ministérios de Jesus, que é uma das vontades apresentadas por Cristo, daquilo que Deus deseja para o homem. E agora? E nesse tempo, de quem é essa responsabilidade? Agora, nesse tempo, a responsabilidade aqui de demonstrar a Deus e de dizer a Deus e de dizer ao povo, perdão, aquilo que Deus deseja é da igreja. Então, a igreja tem um ministério contínuo daquilo que Jesus comissionou. Então, se a gente reparar bem, Jesus começa, vem Jesus comissiona os 12 discípulos, tá? Dos 12 discípulos vai ser comissionado mais 70 discípulos. Desses 70 discípulos vai ser comissionado mais o quê? Mais uma grande multidão de pessoas para que a palavra, para que aquela mensagem dita por Jesus consiga ser propagada, consiga ser entregue a toda a criatura. Por quê? Para que todos saibam que existe cura, existe solução para as enfermidades e existe solução para as doenças. E que solução é essa? É Cristo Jesus. Então, a igreja tem como missão pregar isso. Pregar que Jesus ainda cura, salva e liberta. Porque essa é a vontade de Deus desde o princípio de todas as coisas. Então, depois do Pentecostes, né? Depois desse momento em que o Espírito Santo de Deus desceu na terra e que vai ali orientar os homens, né? A igreja primitiva, né? A igreja ali nos seus primórdios, tem como parte da pregação do evangelho dizer isso, que Jesus cura, que Jesus continua fazendo aquilo que ele fazia no Antigo Testamento e que continua levando a mensagem de Deus ao homem desde que tudo foi criado, desde o princípio de todas as coisas, que Deus deseja curar e libertar o homem, tá? O Novo Testamento, ele registra 3 maneiras, tá? Como, né, o poder de Deus
e a fé se manifestam dentro da igreja para esse objetivo, tá? Existem 3 maneiras que a igreja se utiliza para que haja manifestação de cura dentro da igreja. A primeira é a imposição de mãos. Sim, a imposição de mãos ela é uma representação do derramar da vontade de Deus sobre aquela vida, sobre aquele grupo de pessoas ou sobre qualquer multidão que esteja ouvindo a palavra de Deus e que deseja a manifestação divina. Então, a imposição de mãos é uma das manifestações de Deus, né? É uma das manifestações de cura através da igreja de Cristo, né? Com a imposição de mãos. A segunda coisa, né? A segunda maneira é a confissão de pecados conhecidos, né? Seguida ali pela unção do enfermo com óleo pelos presbíteros. Ah, Manuela, isso quer dizer então que eu tenho que virar para o presbítero e confessar ao meu presbítero aquilo que eu fiz de errado? Não. Quando a gente fala de confissão de pecados, a gente fala de reconhecimento da sua posição como pecador e, se for necessário, uma confissão para Deus daquilo que você fez de errado, daquilo que está contrário aos ensinamentos de Deus. Lembra que eu falei para você que para existir uma proteção, para existir ali uma manifestação, eu preciso levar em consideração a condicional? Então, a condicional permanece em você obedecer aquilo que Deus determinou. O pecado significa fugir do alvo. Isso significa que você se afasta da lei de Deus. Isso significa que você descumpre a lei de Deus. E a partir desse momento, o homem fica vulnerável, né? Ele fica vulnerabilizado aí pelas artimanhas do inimigo. Então, o confessar pecado conhecido é você realmente experimentar o arrependimento, confessar a Deus aquilo que você fez de errado e demonstrar ali o seu arrependimento verdadeiro daqueles atos cometidos, tá? E em seguida, óbvio, vem aí a oração e a unção pelos presbíteros, porque depois de um pecado confessado, você aí recebe a oração e a oração do justo pode muito em seus efeitos, tá? Então a manifestação é expressa pela igreja por essas 2 maneiras. A primeira maneira, que a gente já falou aqui, é pela imposição de mãos. A segunda maneira é através do pecado confessado e em seguida a oração pelos presbíteros com o óleo da unção. E a terceira, tá? É através dos dons espirituais de curar, que são concedidos por Deus à igreja. Então, existem 3 maneiras em que a igreja expressa o dom de cura. O primeiro é através ali da imposição de mãos. A segunda, pecado confessado e a oração com a unção pelos presbíteros. E a terceira é a manifestação do dom espiritual de cura, tá? Fechando isso aqui, existem algumas coisas que podem impedir a manifestação da cura. Existem. O homem pode sim impedir a manifestação da cura. E existem 10 tópicos que são tópicos que interferem diretamente, que impedem o derramar da cura, tá? Vamos trabalhar esses 10 tópicos aqui. Por isso, o segundo tópico da minha aula vai ser justamente isso: impedimentos à cura. A cura pode ser impedida? Pode. E quem é a pessoa que pode impedir a cura? É o próprio homem. Tá bom? Então, tópico número 2, impedimento à cura. Quais são os 10 tópicos, quais são as 10 coisas que podem impedir a manifestação da cura? Pecado não confessado, né? É aquilo que eu estava falando. Quando a gente não reconhece a nossa posição, quando a gente não experimenta o verdadeiro arrependimento, o milagre não vai acontecer, a manifestação ela não acontece, tá? Segundo, opressão ou domínio maligno. Pode. Por exemplo, eu falei para vocês no começo
que algumas enfermidades elas são utilizadas por Satanás para oprimir o homem, para escravizar o homem, e essas enfermidades precisam de, primeiro, um processo de libertação e depois uma oração específica para a cura. Por quê? Pode acontecer da pessoa já estar doente e o inimigo se aproveitar de uma brecha e fazer aquilo aumentar. Como também pode acontecer da pessoa estar boazinha e do nada aparecer porque Satanás foi lá e interferiu. Existem casos e casos, mas quando se fala de opressão ou domínio maligno, Satanás pode sim impedir. Por quê? Porque há uma brecha para que ele entre. Para Satanás entrar, para o domínio maligno entrar, é necessário uma brecha. Ele não entra de qualquer jeito. Existe uma brecha. E brechas geralmente são abertas por causa de pecados. Então, enquanto aquela brecha não for fechada, enquanto aquela brecha não for resolvida, Satanás domina. E ele pode sim impedir, porque tem brecha, tem o quê? Tem pecado, tem alguma coisa que foi cometida por aquela pessoa que não foi resolvida, que não foi pedido perdão, que não foi solucionada de forma espiritual e que permite que ele, nos nossos termos, se irande com aquela pessoa. Então, opressão ou domínio maligno podem impedir a cura. Quando? Quando a brecha não é fechada, tá? Pode acontecer, sim, tudo bem? Terceira coisa, medo ou ansiedade aguda. Isso acontece demais, quando alguém fica com muito medo. Já foi explicado em outras aulas que o medo paralisa o homem. O medo, ele deixa o homem ali meio desnorteado. Ou a ansiedade demais, você fica extremamente ansioso. Estar extremamente ansioso significa que você não confia plenamente naquele que vai fazer, ou seja, você não confia plenamente em Deus. E confiar plenamente em Deus é fé, e quem não tem fé não agrada a Deus. Então, sim, a ansiedade ou o medo, a ansiedade aguda ou o medo podem impedir o manifestar da cura em alguém, tá? Terceiro tópico, né? Quarto tópico. Insucesso no passado que debilitam a fé. Isso acontece demais. Quando uma vitória demora muito a chegar, quando algo demora muito a acontecer, a tendência é você perder a sua fé ir diminuindo. Isso acontece muito. E quando não há fé, ou quando a fé está muito debilitada, realmente há e se constrói um impedimento para a realização daquilo. Ah, Manuela, mas como eu vou manter a minha fé em constância? Foi dito na aula passada, manter fé em constância significa fazer, praticar e insistir em exercícios espirituais. O insucesso e a falta de alimentar a fé podem impedir sim a manifestação, porque se não há fé, não há crença. Se não há crença, se não há certeza daquele que pode fazer, realmente isso não vai acontecer, tá? Então esse aí é o quarto tópico que pode levar ao impedimento da cura. O quinto tópico, né? A quinta razão que pode levar ao impedimento. O povo. Sim, queridos, o povo. Aqueles que estão orando, impondo e ali clamando. Se o povo é incrédulo, não vai acontecer, tá? E muitas vezes a pessoa pode estar cheia de fé, a pessoa pode estar com seus exercícios espirituais todos em dia, pode estar tudo ali lindo, a pessoa está muito bem, mas o povo é incrédulo, o povo não colabora, a comunidade não ajuda. Então, o povo pode sim impedir, se tornar um impedimento à cura do outro. Ah, Manuela, mas ali é uma questão individual, ali é uma busca pelo outro, a misericórdia de Deus não pode vir sobre aquela pessoa? É claro que pode. Existem curas, existem momentos em que acontecem de forma individual, mas
a crença da comunidade, ela é muito importante. E onde há incredulidade, Deus não atua. Então, isso tem que ser levado também em consideração, tá? Isso também se torna uma barreira para que alguém conquiste a cura e que para a própria igreja manifeste a cura, né? Manifeste ali a presença de Deus ao ponto de vir como consequência dessa manifestação a cura, tá? Sexto tópico que pode aí levar ao bloqueio, né? Ao impedimento. Ensino antibíblico. Existe uma condicional. Eu vou acabar repetindo isso muitas vezes. Existe uma condicional. E a condicional é obedecer a Deus. E onde eu sei aquilo que Deus quer? Através da Bíblia. Quando eu ensino algo que está fora da Bíblia, ou está fora da doutrina bíblica, eu crio uma barreira para que o outro alcance a Deus, para que o outro encontre ali o seu objetivo, que é a cura. Então, o ensino errado, o ensino antibíblico, faz com que o outro, que aquela pessoa que esteja buscando a cura, não consiga alcançar de fato a presença de Deus, não consiga alcançar de fato o seu objetivo, tá? Então, o ensino bíblico, o ensino antibíblico, melhor dizendo, pode ser um empecilho. Ensinar errado vai fazer com que a pessoa trilhe um caminho errado, e trilhar um caminho errado, obviamente, vai levar aí não à aproximação de Deus, mas ao afastamento de Deus. O ensino errado pode sim ser um impedimento à manifestação, e nesse caso aqui, a manifestação da cura, tá? Sétimo, negligência do presbitério. O presbítero, se não sabe, Tiago explica isso muito bem, né? O presbítero é aquele que sai. Enquanto o pastor é aquele que tem que ficar na igreja, porque ele é a referência da igreja, e o evangelista é aquele que sai para alcançar almas, o presbítero é aquele que auxilia no cuidado das ovelhas. E uma das principais funções do presbítero é orar pelos enfermos. Ele é o cara dentro da hierarquia eclesiástica, dentro da nossa hierarquia eclesiástica, que tem a autonomia para orar pelos enfermos, na ausência do pastor. Então, é função do presbítero sair para acudir os enfermos. É ele que leva a Santa Ceia, é ele que leva o óleo da unção e ora pelos enfermos. Quando o presbitério não compreende a sua função, ele se torna negligente na sua função, na sua atuação como membro da eclésia, e ele acaba também impedindo que o irmão conquiste e experimente a ação da cura divina. Então, presbíteros, por favor, fiquem atentos a essa orientação bíblica. E outra coisa, essa negligência está também referida não só ao ir e orar pelo enfermo, mas também está sendo direcionada à oração do presbitério. A oração do presbitério tem que ser uma oração de fé. Ela não pode ser uma oração feita de qualquer jeito, uma oração feita de qualquer maneira. Ela tem que inspirar a fé. Ele tem que ir com fé, inspirar a fé no outro que está recebendo a oração, inspirar a fé naqueles que estão ao redor ali daquele outro, para que possa haver manifestação de cura. A negligência do presbitério muitas vezes acaba sendo a responsável pela falta de cuidado com aqueles que estão doentes dentro da igreja, tá? Que estão fora da igreja por causa de doenças, e também acabam sendo responsáveis aí por falta da ação da cura divina para aqueles que precisam e que não podem estar dentro das igrejas. Então, presbíteros aí, fiquem atentos a essa função, porque a sua negligência
pode estar impedindo alguém de experimentar a cura divina, tá? A outra, que eu já perdi as contas para variar, a outra questão que pode servir aí como impedimento à cura divina é o descuido da igreja em relação à busca pelos dons espirituais. Graças a Deus, o próximo trimestre vai estar falando sobre dons espirituais e a gente vai poder ver isso de uma forma bem mais específica, mas já aqui eu vou deixando bem claro. O apóstolo Paulo orienta que a igreja busque todos os dons espirituais. Uma igreja completa é uma igreja que tem todos e que manifesta todos os dons espirituais, sejam os dons espirituais, sejam os dons ministeriais. Isso é uma igreja completa. Uma igreja completa não é aquela que tem todos os seus membros, que tem todas as suas atividades. Uma igreja completa é aquela que manifesta todos os dons espirituais e ministeriais. Por quê? Porque o dom da cura faz parte dos dons espirituais. E muitas vezes alguém que tem tudo, tem fé, está buscando a Deus, não está deixando a sua fé esmorecer, precisa de que haja uma ferramenta para que ela alcance essa cura divina. E essa ferramenta e esse instrumento muitas vezes é aquele que tem o dom de cura. Dentro da igreja, a manifestação dos dons espirituais não são para que você, caro crente, se sinta alguém na fila do pão. O dom ministerial é para que você possa auxiliar, ajudar aquele que necessita. E muitas vezes a cura não vai acontecer simplesmente porque instantaneamente naquela hora depois de uma oração. Muitas vezes vai ser necessário que venha alguém específico, com uma unção específica, numa situação específica, para que aquela pessoa possa alcançar a cura divina. Às vezes eu não tenho um presbítero na hora, às vezes eu não tenho um pastor na hora. Então quem vai ter que ser usado vai ter que ser um membro da igreja. E essa unção precisa existir dentro da membresia para que ninguém fique sem auxílio numa hora de necessidade. Então, quando o apóstolo Paulo diz que a igreja tem que buscar todos os dons ministeriais, os dons espirituais, é justamente por causa disso. Para que não sobrecarregue só o presbítero, para que não sobrecarregue só o pastor, para que não sobrecarregue só o obreiro, mas para que todos estejam habilitados a auxiliar o outro no momento de necessidade e ter um instrumento para que Deus possa utilizá-lo através do Espírito Santo. É por isso que você tem que buscar todos os dons espirituais, cismei com ministerial, mas todos os dons espirituais, tá? Então, quando a igreja é descuidada da busca pelos dons, é óbvio que não vai haver cura, é óbvio que não vai haver milagres. Por quê? Porque a igreja não busca. E a igreja, eu não estou falando da reunião dos crentes, eu estou falando da busca individual de cada crente. Porque eu sou igreja, você é igreja, o seu irmão é igreja, nós somos todos igreja. A igreja física é o local em que nós nos reunimos, mas todos nós somos igreja e precisamos estar aptos para sermos usados por Deus naquilo que Ele desejar, na necessidade de que alguém tenha de ver a Deus, de entender a manifestação divina. Tá? Então, o descuido da igreja pela busca dos dons espirituais podem sim ser um impedimento para que alguém alcance a cura, tá? E é óbvio, incredulidade. Eu falei para vocês em outros momentos aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não acredita, se você não tem fé, realmente você não vai ver a manifestação da cura. Você não vai ver a manifestação do milagre, tá? Outro tópico, aliás, o último tópico dessa lista, né, de impedimentos, é a irreverência nas coisas santas do Senhor. Aí, de novo, a gente volta para a conduta da igreja dentro
da igreja, ou seja, dentro do seu espaço de reunião. Quando não há reverência no culto, quando não há reverência nas atividades, não há presença. Ah, Manuela, aí você está sendo muito radical, você está sendo muito inflexível. Não, estou sendo coerente. Se não há reverência, Deus não vai se fazer presente. Se não há reverência, não vai haver manifestação. Você não recebe a rainha da Inglaterra de qualquer jeito. Como é que você vai receber Deus de qualquer jeito? Como é que você vai receber a presença de Deus de qualquer jeito? Sem reverência, não vai haver manifestação. Isso não é uma questão de flexibilidade, não é uma questão doutrinária, não é uma questão de... até mesmo não é uma questão nem cultural. É uma questão simples. Você não recebe alguém formal de forma informal. Deus é pai, Deus é pai, Deus é amigo, mas nós estamos falando de Deus. E Deus é um ser soberano. Deus é um Deus santo. Logo, para que haja a presença dele, para que haja a manifestação do poder dele, é necessário reverência. Então, esses são 10 tópicos que se tornam barreiras para que a cura venha se manifestar, seja ela dentro ou fora da igreja, tá? Mas existe uma observação a ser feita aqui. Pode, e existem casos em que as causas de uma doença ou que as causas da falta de cura não sejam esclarecidas, principalmente quando se trata de crentes dedicados. O que eu quero dizer com isso? Pode acontecer que alguém que seja um crente dedicado a Deus, que seja crente mesmo, crente de verdade, fique doente e não receba a manifestação da cura divina e não seja revelado a razão daquela doença estar sobre ele. Pode acontecer? Pode. Por que esse tipo de caso acontece? Esse tipo de caso acontece, primeiro, porque Deus deseja. E segunda coisa, para que não haja julgamento. Tá? Infelizmente, até hoje, a gente tem dentro da igreja quem diga que qualquer problema que alguém esteja passando é por causa de pecado. E nem sempre é. Pode acontecer, e isso infelizmente acontece, que alguém que esteja doente ou que esteja passando por uma situação muito grave ou que esteja com uma doença crônica muito avançada, seja taxado de que pecou, de que deixou brecha, e muitas vezes não é. É simplesmente porque Deus permitiu, por uma questão divina. Porque Deus simplesmente determinou, pronto, acabou. Então não julgue. Ah, Manuela, mas você deixou bem claro lá no primeiro tópico, porque pode ser uma interferência de Satanás, pode ser uma questão de pecado. Pode. Mas nem sempre vai ser. Simplesmente vai ser porque Deus assim desejou. E muitas vezes acontece, né, da pessoa que é crente ser levada por Deus na doença. Pode acontecer, pode ser que alguém que seja crente morra na doença. Pode acontecer, durante a enfermidade alguém vai lá e morre. Pode acontecer. Mas também não significa que aquela pessoa morreu porque estava em pecado, ou muito menos que nós temos a capacidade de determinar quem foi para o céu e quem foi para o inferno. Querido, você não tem esse poder. Existem sim razões muito claras para a doença. Existem doenças que são ali conduzidas pelo maligno para o primeiro homem. Existe. Mas também tem situações que Deus simplesmente permite e que Deus resolve levar. Motivo? Não sei. É da vontade divina.
está dentro dos mistérios de Deus, está dentro das razões de Deus que Deus simplesmente não quer revelar ao homem. Então, quando esse tipo de caso acontece, quando esse tipo de coisa acontece para que o crente também entenda que ele não pode julgar, que ele não é capaz de julgar. Às vezes existem situações em que a gente tem o discernimento da causa, né? Que a gente tem lá os motivos do porquê aquilo está acontecendo. E vai ter momentos em que a gente não vai ter, porque nem tudo é revelado ao homem. Então não julgue. Não seja essa pessoa. Não seja esse crente que julga o porquê alguém está doente, ou esse crente que julgue porque alguém está passando por isso. Não faça isso. Você não está nem comprometendo a pessoa, você está se comprometendo. Então não faça isso, tá? Essas coisas podem acontecer? Podem acontecer, vão acontecer, só resta nós estarmos orando para que Deus faça a vontade dele e que a família seja consolada e até mesmo para que o próprio crente tenha forças para se manter crente diante dessas dificuldades, tá? Isso precisa ser bem maturado nas nossas cabeças, principalmente na atualidade. E é aí que vem o terceiro tópico, em busca da cura divina. Manuela, existe um caminho que eu possa percorrer para alcançar a cura? Existe. Existem algumas coisas que nos levam a esse caminho, que nos ajudam aí a buscar a cura divina. Tem um caminho a ser percorrido também. Tem uma trajetória. E essa trajetória a Bíblia aborda também, né? Porque Deus tem a vontade de quê? Deus tem a vontade de libertar e curar o homem. Então vai ter um caminho. Qual é o caminho? Primeiro, ter plena certeza da comunhão com Deus e da comunhão com o próximo. Ou seja, cumprir a lei. Qual é o resumo da lei? Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei. Então, se eu tenho plena consciência de que eu tenho comunhão com Deus, que a minha comunhão com Deus está sólida, que a minha comunhão com o próximo está sólida, isso já é meio caminho andado. Isso significa que eu tenho uma estrutura, que eu já tenho ali consciência a quem eu posso recorrer. Eu estou falando da salvação, do reconhecimento, né? Quando eu sou salvo e quando eu entendo que eu tenho que ter comunhão com Deus e com o próximo, tá? Buscar a presença de Cristo, ou seja, buscar a presença de Jesus. Como é que eu busco a presença de Jesus? Seguindo os ensinamentos de Cristo, seguindo aquilo que Jesus orienta, observando os exemplos de Cristo. Com isso eu aprendo. Os ensinos de Jesus não se encerraram quando Jesus voltou ao Pai. Os ensinos de Jesus permanecem até hoje. Então, como é que eu busco a presença de Cristo? Como é que eu busco o caráter de Cristo? Através do cumprimento e do aprendizado dos seus ensinamentos, tá? Terceira coisa, se encher da palavra de Deus. E aqui a gente acaba casando com a aula passada. Se você assistiu a aula passada, você sabe que a palavra de Deus é um forte alimento para o crente. É um alimento de substância para a fé do crente. Se encha da palavra de Deus, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, vá para o seu culto de doutrina, vá para a sua escola bíblica dominical. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então, qual caminho eu tenho que percorrer? Primeiro, ter comunhão com Deus e com o próximo, tá? Segundo, é eu buscar a presença de Cristo, é eu seguir os ensinamentos de Jesus. Terceiro, me encher da palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, me alimentar da palavra de Deus para que a minha fé seja alimentada, para que a minha fé seja estruturada, tá? Quarta coisa que eu tenho que fazer para alcançar, né, na busca aí pela cura, permanecer em Deus, ou seja, não desviar em momento nenhum a minha mente daquele que provê, que é Deus. Eu confiar naquele que provê, que é Deus. Confiar naquele que vai manifestar, que é Deus. Outra coisa, pedir oração ao presbitério, aos amigos e aos familiares. Querido, não tenha vergonha de pedir oração para o presbítero da sua igreja. A função dele, tá? Ele não vai adivinhar que você está precisando.
Chama o presbítero da sua igreja, o presbitério da tua igreja e fala, estou doente, preciso de oração. É a função dele, ajude ele a cumprir a função dele também. Peça oração aos amigos e familiares, isso ajuda a alimentar a fé. A palavra de Deus diz que como podem andar dois juntos se não estão em comum acordo? Como é que eu posso andar com alguém que não está em comum acordo comigo, que não me ajuda, que não está do meu lado, que não me orienta? Para isso existem amigos, para isso existe família, para orar com você, te ajudar, porque no dia que você não estiver bem, o teu amigo vai estar. O dia que você e seu amigo não estiverem bem, a tua esposa, o teu filho, a tua mãe, o teu pai vão estar bem. Isso ajuda, é por isso que a comunhão com o próximo é tão importante. A oração um pelos outros ajuda a alimentar e a sustentar a fé dessa comunidade. Então peça oração ao seu presbitério, ajude ele a cumprir a função dele. E peça oração aos seus amigos. Não é pecado nenhum pedir oração. Aliás, se a gente deve alguma coisa aos nossos irmãos, é oração, porque a gente precisa estar em oração para os nossos irmãos. Então peça, você está buscando o quê? A cura divina? Peça ajuda, peça colaboração. Isso também ajuda aos irmãos a estarem em atividade, tá? Outra coisa, assista a cultos específicos. Manuela, assistir culto específico existem igrejas que têm cultos específicos durante a semana. Culto de libertação, culto de cura, culto da vitória. A gente tem muito culto temático, né? Culto temático é isso, é culto específico. Esses cultos são importantes? São extremamente importantes. Por que, primeiro? Porque é nesses cultos em que você vai alimentar e vai sustentar a sua busca, a sua fé. Como? Num culto específico para libertação, você vai ouvir louvores sobre libertação, você vai receber orações de libertação, vai ser levantado clamores específicos para a libertação e a palavra tem que ser direcionada à libertação. Se você está buscando a cura, que é o tema da aula de hoje, você tem que ir para cultos em que se louve sobre cura, que se fale sobre cura, que se ore, levante clamores por cura e que a palavra fale sobre a manifestação da cura. Isso ajuda, isso te alimenta, porque nem sempre a tua fé vai estar lá em cima, vai ter dia que a sua fé vai estar meio lá desnutrida. Então, esses cultos específicos ajudam demais. Esses cultos específicos demonstram a atenção específica a áreas da vida humana que são específicas. Não é errado esse tipo de culto, tá? Muito pelo contrário, muitos desses cultos é que sustentam muitos crentes por aí, né? Cultos de consagração, cultos de libertação, cultos de vida financeira, cultos de casais. Cultos específicos são para isso, para cuidar. A igreja ajuda, auxilia nesse cuidado de espaços específicos. Então, se você está buscando a cura, você não vai para um culto de busca amorosa. Você vai para o culto de busca por cura. Esses cultos são extremamente, muito importantes, tá? Ah, Manuela, mas na minha igreja não tem isso. Na minha igreja tem culto da vitória. É um culto específico. A sua vitória não é a cura? Então vá para esse culto focado na sua cura. É um culto específico, mais abrangente, mas ainda assim é um culto específico. Esses cultos semanais, eles te ajudam. Esses cultos semanais, eles te alimentam, eles te auxiliam. Para isso é que eles existem, tá? E estão dentro da conformidade bíblica, porque a gente tem áreas da nossa vida em que a gente vai muito bem, tem áreas da nossa vida que a gente não vai tão bem assim. Então, buscando pela cura, assista um culto específico, nada contra. Aliás, recomendo, é muito bom, te alimenta naquilo que você está buscando, tá? Te sustenta naquilo que te auxilia naquilo que você está buscando, tá? Ficar na expectativa do milagre e confiar em Cristo. Ah, Manuela, mas você falou que a ansiedade é um impedimento. E a expectativa? A expectativa é você estar sempre esperando a realização de Cristo.
Você pode acordar e Cristo te curar. Você pode estar dormindo e Cristo te curar. Eu posso estar andando na rua, pegando o BRT, fazendo o que for e Cristo me curar. Eu estou sempre na expectativa daquilo que Cristo pode fazer por mim. Expectativa é a espera animada em Cristo, é a espera alegre, né? Um dos tópicos aqui vai falar de manter-se alegre. É o quê? É estar sempre alegre na expectativa de que Cristo vai fazer. E se Ele não fizer naquele dia, se Ele não fizer naquele horário, se Ele não fizer daquela maneira, eu vou permanecer alegre. Eu vou me manter na expectativa de que Ele faça, de que Ele vai fazer da maneira dele, mas sempre na espera que Ele faça. Expectativa é diferente de ansiedade. Ansiedade quer que faça logo, eu quero que faça de imediato, eu quero que faça do meu jeito, eu quero que faça dessa forma. Isso é ansiedade. Expectativa não importa o jeito que venha a ser feito, não importa a hora que venha a ser feito. O importante é que seja feito e que seja feito por Ele, tá? Manter-se alegre, eu acabei de dizer aqui, né? Acabei ultrapassando aqui. Manter-se alegre é importante, manter-se animado, manter-se constante, né? Em equilíbrio aí emocional é muito importante. Procurar ter em mente que os propósitos de Deus são maiores, e isso aqui é muito necessário, porque nem sempre a cura vai vir de forma milagrosa. Às vezes a cura vai vir através de um médico, através de um remédio, através de uma determinada descoberta, e até mesmo às vezes a cura não vai vir. Mas a gente precisa entender que para tudo Deus tem um propósito. Para tudo tem um porquê. Ah, Manuela, mas Deus cura. Deus cura. Mas às vezes Ele não vai te curar. Às vezes Ele vai manter aquilo ali como um espinho na carne, muitas vezes na sua vida. Ou vai manter aquilo ali por causa de outras pessoas, né? Porque tem muito disso também. Às vezes algumas coisas permanecem nas nossas vidas, não por causa de nós, mas por causa dos outros. O crente precisa entender que crente é exemplo. Se o crente não entende que ele é exemplo para o mundo, ele precisa reavaliar os seus conceitos. Então, muitas vezes, Deus pode até não dar a cura, ou Deus pode oferecer a cura de outra forma, de outra maneira, mas tudo tem um propósito, e que o propósito dele vai ser sempre para o nosso bem. Isso é muito importante. É a gente ter sempre em mente, Deus ainda não fez? É porque tem um propósito, e esse propósito é para o meu bem, tá? Saber que Deus nunca nos abandona, isso é muito importante. Porque às vezes algumas vitórias elas demoram muito a chegar. E quando se trata de doença e de enfermidade, doenças e enfermidades nos desestabilizam de muitas formas. Nos desestabilizam financeiramente, nos desestabilizam emocionalmente, tiram a nossa estabilidade de forma espiritual e muitas vezes a gente acaba perdendo tudo. A gente perde a nossa confiança, a gente perde as nossas certezas. E é necessário que todo mundo saiba que Deus nunca abandona o homem. E nesse momento em que a gente está vivendo, é necessário também que isso seja lembrado. Deus abandonou o homem. Não, Deus ele nunca abandona o homem. Deus nunca abandona o homem. Deus ele está sempre perto do homem, esperando que o homem tome atitudes que se aproximem dele. Mas Deus está o tempo todo ali. Deus está sempre esperando que o homem entenda. Deus está sempre esperando que o homem reconheça. Deus ele está sempre do lado do homem. Deus ele escuta tudo que o homem fala. Deus sabe tudo que o homem pensa. Deus sabe que o homem sofre. Mas ele não pode agir enquanto o homem não permitir que ele venha agir. E aqui vem uma outra observação, né? Os caminhos de Deus eles não podem ser limitados e muitas vezes eles não podem ser compreendidos. Deus ele age do jeito que ele quer, da forma que ele quer e da maneira que ele quer. A Bíblia em nenhum momento ela nega os recursos médicos.
A Bíblia reconhece o uso apropriado de recursos médicos. Um dos discípulos era médico. A Bíblia não ignora remédio, muito pelo contrário. E dentro das nossas condutas doutrinárias, o remédio, ele é para ser tomado. O remédio, ele é para ser consumido. Porque Deus deu inteligência ao homem para que o homem pudesse justamente também ter ferramentas ao seu alcance para que possa haver a cura, para que possa haver a restauração da saúde. É claro que a gente deseja, almeja, né, aquele milagre, aquela cura excepcional, é claro, e Deus pode fazer, claro que Deus pode fazer. Mas também existem outros recursos, existem outras coisas que podem ser realizadas através de coisas também físicas. Então, a Bíblia ela não nega o uso de medicamentos. Muito pelo contrário, o medicamento está aí porque Deus deu inteligência ao homem para produzir esses medicamentos. Tá certo? Agora, existem situações que são situações extraordinárias. E quando o homem não pode mais, é aí que Deus entra. É aí que Deus faz a mudança. É aí que Deus faz o milagre. Então, nesse momento em que vivemos hoje, e talvez nos próximos momentos em que o mundo possa estar vivendo, é necessário que a igreja esteja sempre em mente que Jesus ainda cura, que Deus ainda cura, que o Espírito Santo ainda ministra cura. É necessário que a igreja pregue mais do que nunca que Jesus cura, salva e liberta. Porque, independente das causas de uma doença, independente das causas de uma enfermidade, Deus pode. E não só pode, Deus quer, porque esse é o desejo dele. É desejo que o homem seja são. É desejo dele que o homem seja saudável, que o homem seja saudável em todos os aspectos da sua vida. Foi por isso que Deus deu o seu único filho Jesus na cruz, para que o homem tivesse redenção. E não só redenção numa única área, só redenção espiritual, mas redenção em todas as suas áreas, redenção em toda a sua totalidade, para que o homem fosse liberto das artimanhas do diabo, para que o homem fosse liberto de todas as enfermidades colocadas pelo inimigo, para que o homem fosse liberto da opressão do maligno, para que o homem fosse bom, para que o homem estivesse bem, para que o homem tivesse a oportunidade de verdadeiramente ser livre, inclusive no que é tratante da sua vida física, da sua vida de saúde, dentro, daquilo que abrange a saúde do homem. Então, independente de pandemia, independente de epidemia, independente de vírus, Deus ainda cura. Deus pode curar hoje toda a terra, se todos nós nos voltarmos para Ele, obedecermos a sua palavra e cumprirmos aquilo que Ele deseja de cada um de nós. Está faltando milagre e cura dentro da sua igreja? Reveja quais são as buscas que não estão sendo feitas para que a igreja seja verdadeiramente um centro da manifestação do poder de Deus. Espero que essa aula tenha sido clara, espero que essa aula tenha sido explicativa, mas acima de tudo, espero que essa aula tenha sido motivacional, para que você não esqueça que nesse momento ainda Deus cura, salva e liberta. Se você tiver alguma dúvida, como sempre, é só deixar o seu comentário aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Caso você seja membro da nossa igreja, você já sabe onde me encontrar, principalmente das 9 às 11 da manhã, lá na nossa sede, porque já voltamos às atividades presenciais. Eu espero que você tenha um bom
final de semana, né? Um bom resto de semana. Que Deus possa estar te abençoando, te instruindo e te orientando. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Fiquem com Deus e até mais.